Bom, boa tarde a todos, né? Iniciamos a gravação da aula aí, síncrona de LP2, professor Luiz, professor Gabriel. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês de um assunto bem legal, tá, do Java, para ver se vocês dão uma animada aí, né, que esse povo tá muito xoxo, né? Nós vamos começar a trabalhar com a parte gráfica do Java, né? Então eu vou passar um pouquinho do conceito para vocês, não muita coisa. Esse conteúdo é extenso, então a gente vai dividir ele em algumas semanas de aula, tá? Até o dia 18 a gente pretende trabalhar com esse conteúdo, tá? E a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais dinâmica com alguns exemplos mais práticos, tá? Então, o que é essa parte gráfica do Java aí? Como que ela começou, né? Toda vez que a gente for trabalhar com a parte gráfica, a gente precisa, né, importar algumas classes dentro do Java, que permitem que a gente possa trabalhar com esses elementos gráficos. E quais são esses elementos gráficos que a gente vai trabalhar? Quando o Java começou, o primeiro pacote, né, que a gente tinha para trabalhar com essa parte gráfica era o pacote AWT, que ele vem aí da sigla do inglês, né, Abstract Windowing Toolkit, que nada mais é do que é um pacote abstrato de janelas, né? Como que ele funciona? Ele é baseado em uma janela única, que é em cima, é o formato dessa janela, a aparência dessa janela, ela é em cima da janela do sistema operacional hospedeiro. Como nós já vimos no começo do ano, o Java ele tem a capacidade de rodar em vários sistemas operacionais, né, em vários dispositivos, né? E aí a forma que eles encontraram de poder criar e reproduzir, né, essa parte gráfica, essas janelas do sistema, é trabalhar em cima do formato da janela do sistema que está sendo executado aquele código Java. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente criar uma janela gráfica no Windows, né, executar o nosso programa no Windows, a aparência da janela ela vai ser baseada no sistema operacional Windows. Se a gente executar esse mesmo código no Linux, essa aparência aí vai ser baseada no Linux que a gente está executando, né? Além disso, o que mais que a gente tem disponível dentro da AWT? Nós temos aí, ó, como está aqui no slide, um conjunto de objetos gráficos. Dentre eles, nós podemos citar os botões, menus suspensos, listas de escolhas, caixas de seleção, campos de edição de texto, etc. Né? Além disso, nós também temos, pessoal, a parte de tratamento de evento. O que seria esse tratamento de evento? Nós vamos falar um pouquinho dele, um pouquinho ali na frente, tá? Também temos objetos especiais gráficos que são chamados de containers. Esses objetos eles têm a capacidade de inserir, de receber outros objetos visuais. Também temos a parte de layout, né, a forma como esses objetos visuais, gráficos, vão estar dispostos na tela, se eles vão ser inseridos de cima para baixo, da direita para a esquerda, ocupando posições norte, sul, leste, oeste, em forma de layout de tabela. A gente consegue configurar a forma que nós vamos organizar esses elementos gráficos na tela, tá? E também, para finalizar, aí, ele tem a parte de operação gráfico, né? Desenho de linhas, arcos, etc. Né? Então, o pessoal que quer trabalhar com essa parte mais gráfica, até pensando talvez futuramente na questão de jogos, né? É possível desenhar formas geométricas dentro de uma tela usando um programa Java. Tá? Basicamente, bem por forma resumida, é isso. Aí, o que aconteceu, pessoal? Opa, acho que passou 2 slides. Então, é isso mesmo. Esse pacote gráfico, né, esse foi o primeiro pacote gráfico que nós tínhamos disponível para trabalhar dentro do Java, né? E aí esse pacote ele sofreu uma atualização. Nessa atualização houve várias melhorias, né, na questão de aparência, tratamento de eventos, até desempenho e portabilidade. E esse pacote, né, ele foi totalmente atualizado, inserindo novos componentes. E hoje o pacote que a gente utiliza para trabalhar com elementos gráficos, né, a maioria dos elementos é o pacote Swing, tá? Qual que já consegue ver uma diferença. A primeira diferença que a gente já consegue ver, quando a gente vai usar uma classe Swing,
A primeira diferença que a gente já vê assim, mais marcante é que o nome da classe começa com a letra J. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a classe que faz as janelas, né, no Java, que é o frame, e aí quando eu vou usar do pacote swing, é o JFrame, tá? E assim por diante, né? A gente tem a classe button do AWT e no swing a classe JButton, tá? Deixa eu ver mais. Aqui é só uma estrutura, pessoal. Nós vamos num outro momento mais propício aí conversar com vocês a respeito de herança, né? Que é uma característica que uma linguagem orientada a objeto tem. É uma ferramenta, vamos dizer assim, não é uma ferramenta, expressei mal, mas é uma possibilidade que eu tenho quando eu estou trabalhando com orientação a objeto de criar códigos que usam esse recurso de herança, né? E ele é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, quando eu penso numa hierarquia de classes, né, aqui tem um gráfico demonstrando como funciona isso quando eu estou trabalhando com a parte gráfica do Java. Isso aqui é só para vocês terem como conhecimento, depois a gente vai detalhar mais isso, mais para frente. Tá? O que é importante a gente entender nesse primeiro momento, então? Quais são os elementos principais gráficos que nós vamos trabalhar? Normalmente, agora no Java, nós vamos trabalhar com a interface gráfica. O que vai ter nessa interface aí? Ela vai ter uma janela, né? Pode ter uma janela, botões, caixas de seleção. Como isso tudo vai estar organizado através dos gerenciadores de layout e a parte de evento. Isso é uma parte bacana a gente começar a entender isso. O que é essa parte de evento? Toda a janela gráfica é baseada na programação a eventos. Né? Então, quando você tem uma janela no computador, vocês podem observar isso nos aplicativos que vocês usam. Você vai lá, abre um programa. Aí ele vai abrir esse programa. Alguns programas são abertos em tela cheia, outros em janela. Né? Esse aplicativo que você abre, vamos pegar o exemplo aqui do nosso NetBeans. Né? NetBeans ele tem lá, quando você abre ele tem uma barra de menu, né? Ele tem alguns botões, uma barra de botões. Então, isso tudo faz parte da janela do NetBeans. E ela trabalha no sistema de evento. O que é isso? A janela está ali, você abriu o aplicativo, ela fica aberta. E ela fica aguardando a interação com o usuário. Né? Então, ela fica tentando perceber, de alguma forma, o que o usuário vai fazer. Por quê? Porque se eu tenho uma janela, eu posso fazer várias coisas nela. Por exemplo, aumentar o tamanho da janela, minimizar a janela, maximizar a janela, fechar a janela. E dentro da janela eu posso fazer várias outras coisas. Clicar no menu, clicar num botão. Né? Esses são exemplos de eventos que podem acontecer pensando num aplicativo gráfico, pensando num programa que usa essa parte gráfica aí. Isso a gente chama de evento. Né? Então, de alguma forma, eu tenho que programar isso. Eu tenho que saber, por exemplo, quando o usuário clicou no botãozinho Novo Arquivo. Né? Eu tenho que saber quando o usuário clicou no botão Abrir Projeto. Né? Então, eu tenho que programar. Por quê? Além de saber o momento que o usuário clicou, perceber que ele clicou, eu tenho que falar para o meu programa, falar assim, ó, eu percebi que o usuário clicou no botão novo. E agora, o que você quer fazer? Quando clicar no botão novo, ele tem que criar um novo arquivo, dessa forma e dessa forma. Consegui perceber que o usuário clicou no botão Abrir Projeto. E aí, o que você quer programar quando o usuário clicar no botão Abrir Projeto? Aí eu quero que ele mostre uma listagem dos diretórios do computador, e aí eu quero que o usuário escolha dentro dessa listagem qual é o projeto que ele quer abrir. Então, esses são exemplos do que a gente pode fazer, só que nós temos que programar tudo isso. Tá pensando nessa questão de eventos, né? O que nós temos aí? Nós temos duas situações. A primeira situação é o que a gente chama de listener, que é o recurso que consegue perceber o que aconteceu, certo?
traduzindo aí ao pé da letra de forma grosseira, né, seria ali os escutadores, os ouvidores de evento. O que aconteceu? Como o usuário interagiu com o meu sistema gráfico? Ele clicou no maximizar, ele clicou no minimizar, ele consegue perceber o que aconteceu. Esses são chamados de listeners. E aí, o que vai ser feito depois de ser capturado o que aconteceu, a gente chama de tratadores de evento, ou os handlers. É nesse momento que você vai codificar o que vai ser feito quando for percebido que aconteceu alguma coisa. É um pouco confuso isso, mas na prática não é tão complicado, tá? Mas essa é um pouquinho da teoria para vocês. Tudo bem, Gabriel? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo, Luiz. Então, aqui, ó, como eu comentei com vocês, então a gente tem que registrar um ouvinte, um escutador de eventos, que é o listener, e depois codificar, implementar o que vai ser feito com esse evento que foi escutado, né, através do handler. O Java ele já dispõe para a gente vários padrões quando a gente quer perceber ações que aconteceram. Elas são classificadas por categorias, né? Então a gente tem Action Listener, Componente Listener, né? Aqui são eventos de ações, clicar no botão. Aqui Container Listener, Focus Listeners, Item Listener, Key Listener, que é voltado para eventos relacionados ao teclado. Se eu quero saber se o usuário escreveu alguma coisa, pressionou alguma tecla do teclado, né? Não sei se vocês já viram aqueles aplicativos onde a gente tem, por exemplo, quando aperta ESC no teclado, ele fala assim, ó, você quer sair do sistema? Isso aí é tudo codificado. O mouse, né? Ó, o mouse clicou com o botão direito, por exemplo. Tem como eu descobrir que foi clicado com o botão direito do mouse dentro do meu aplicativo, tá? Tudo isso através dos listeners e depois eu consigo programar pelos handlers, ok? Então eu tenho os escutadores de evento e os manipuladores de evento. Então, indo um pouco agora para a parte de programação, né? Nós podemos criar nossas interfaces gráficas, tá? O que é essa interface gráfica? Eu vou instanciar um objeto do tipo gráfico. Normalmente esse objeto ele vai ser um container, né? Uma janela, um painel, e dentro desse container eu vou ter outros objetos gráficos que vão compor a interface gráfica do meu aplicativo. Tá? Aqui tem uns detalhes de algumas classes, eu não vou focar esses detalhes nesse primeiro momento. Eu quero chegar nessa primeira classe, que é a que a gente vai usar de exemplo para o nosso código aqui do Java. Tá? Essa aqui é a classe AWT, é a classe Frame. Né? É a nossa primeira janela gráfica. Quais características ela tem? Quase todos os aplicativos que a gente trabalha aqui no Windows, eles têm essas características se a gente observar. Ó. O que ela tem? Ela é uma janela com uma barra de título e uma borda. Né? Então ela tem o título, aí tem os botõezinhos de minimizar, maximizar e fechar. Tudo bem? Por quê? Porque ela é baseada nas janelas do sistema operacional. Né? Tem um ícone também, né, se vocês observarem. Aí a gente consegue criar essa janela no Java. Né? E aí, se eu for usar a classe Swing, que é a mais indicada, né, o pacote Swing de classes, eu tenho a classe JFrame, tá? Que é o upgrade, né, vamos dizer assim, as atualizações do pacote Swing para a classe AWT Frame. Então, agora eu vou interromper um pouquinho a nossa apresentação aqui do slide. Depois eu vou deixar esse slide, ele é bem longo, ele tem 77. Por quê? Porque aqui eu trago, né, e o Gabriel trazemos para vocês um exemplo de vários componentes gráficos, como criar, como trabalhar com ele, como que ele funciona. Então, aqui vai ser tipo um manual de pesquisa de vocês, esses slides aqui, tá? Mas nós vamos trabalhar de forma mais dinâmica. Eu não vou ficar passando slide por slide. Agora eu já vou mostrar um pouquinho como fazer isso no NetBeans, tudo bem? Então eu vou aqui mudar minha tela para o NetBeans, depois só preciso da confirmação de vocês se deu certo. Ó, para mim está falando que deu certo. Eu não sei aí para vocês. Tá aparecendo a tela do NetBeans? Confirmem para mim, por favor. Quem tiver aí no... Alô? Alô? Beleza, beleza, pessoal. Então, ó,
Eu já criei aqui no meu NetBeans um pacotinho para a aula de hoje, né? Eu dei o nome para ele de A de aula, né? Eu coloquei a data no padrão americano, ano, mês e dia, né? Então ficou A 2020-12-02, só para organizar o código, tá? Para mim criar, então, um JFrame, uma janela, usando o pacote Swing do Java, existem vários caminhos. Eu posso vir aqui pelo menu, File, se tiver em português, Arquivo, New File ou Novo Arquivo, tá? Aí, na categoria, que é no canto esquerdo, eu vou escolher Swing GUI Forms, se tiver em português é Java GUI Swing, e aí eu vou escolher JFrame Form, tá? Vou clicar em Next. Vou chamar aqui é o nome da classe, é o nome que a gente vai dar para nossa classe, ó, exemplo. Vou chamar de exemplo JFrame, tá? E vou finalizar. O que é legal? Aí, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que usar o NetBeans, tá? Por quê? Porque o NetBeans ele já dispõe de várias facilidades para a gente trabalhar com essa parte gráfica, e é muito bom esse plugin que temos aqui no NetBeans, que ele trabalha com essa parte gráfica. Por que ele é muito bom? Ó? Se a gente observar, já criou uma janela. Se eu executar esse código, ó, e essa janela, olha que interessante, pessoal. Ela aqui em cima, ó, ela tem abas, tá? Quais abas ela tem? Ela tem a parte source, que é para ver o código que foi gerado. Quando eu cliquei para criar um JFrame, o NetBeans ele tem um código padrão para criar uma janela, né? Mas se eu fosse criar na mão, eu poderia, só que eu teria que escrever todos esses códigos aqui, tá? Ele tem aqui a aba de design. Essa aba aqui é a aba de desenho, é onde eu vou desenhar a minha aplicação gráfica. Como assim desenhar? Ela usa o padrão que é what you see, what you get, ou seja, o que eu estou vendo aqui em tempo de desenho é o que vai apresentar na hora de execução. Então, para vocês terem uma ideia, se eu executar essa classe Java, ó, se vocês olharem aqui, ela é uma classe, ó, Public Class, exemplo JFrame. Aí tem a questão da herança aqui, que depois nós vamos falar sobre ela. Extends, Javax, Swing, JFrame. Ou seja, ela está herdando o JFrame, mas ela é uma classe, tá? E aí, nosso construtor, tá aí outros detalhes aqui, né? Se eu executar isso, né? Lembra como que eu executo? Shift F6, né? Ou executar, para executar o código que está aberto, né? Shift F6. Está executando, ó. Olha só que legal, pessoal. Ele já abriu, só que eu acho que não vai mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho que mudar a tela. Deixa eu ver como é que vai funcionar essa questão aqui. Ixi, pera. Acho que é mais fácil eu mostrar minha janela, né? Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Tela 2? Ou não? Não. Tela 2 é essa aqui. Vamos mostrar a tela 1. Porque senão vai ser uma loucura. Aí, tela 1. Estão vendo a janelinha aí, pessoal, que está aparecendo? Olha aqui, ó, que bacana. Ó. Eu executei, ele apareceu essa janela. Vou executar de novo para vocês perceberem. Então, eu tenho aqui o desenho da janela, certo? Vou executar, ó, Shift F6. Ele abriu ó, a janela. Então, ele já criou uma janelinha para mim aqui no Java. E agora, só que ela é uma janela vazia, mas ela já tem todos os componentes que a gente viu da janela. Quais são esses componentes? A barra de título, minimizar, maximizar e fechar, tá? Por enquanto, só isso. Só que o título não tem nada por enquanto, né? Então, olha que bacana. Quando eu crio o JFrame, usando o assistente de códigos do NetBeans, ele já cria toda essa estrutura para mim. Além disso, ele possibilita eu programar de uma forma mais visual, né? Então, por exemplo, ó, eu quero inserir um campo de entrada de texto. Eu venho aqui do lado direito da minha paleta, por exemplo, ó, clico no campo de entrada de texto, que é o text field, e arrasto aqui, tá? Aí eu consigo, por exemplo, aumentar o tamanho desse campo. Ah, eu quero inserir um rótulo para esse campo. Eu venho aqui, label, e arrasto para cá. Quero inserir um botão. Cadê o botão aqui? Ó? Achei, botão. Venho aqui, arrasto para cá. Então, a gente vai desenhando o nosso
o nosso aplicativo. Se eu salvar aqui e executar, ó, Shift F6, agora a nossa janela já tem todos esses elementos que eu inseri, vocês estão percebendo? Um rótulo, o que é? Um campo de texto não editável. Tem um text field, que é um campo de texto usado para a entrada de dados do usuário, e tem um botão, que por enquanto, ó, eu clico nele, ele não faz nada, né? Só que ele já tem implementado como a gente fazer ele saber que o usuário clicou no botão. E aí dá para a gente codificar o que é para ser feito. Que é aquela questão que eu falei para vocês dos eventos, dos listeners e dos handlers. Tudo bem? Então, ó, já temos um aplicativo gráfico. Olha que bonitinho. Vocês gostaram? Comenta aí, pessoal. Vocês acharam bonitinho? Deixa eu ver se alguém está ainda aqui, né? Estão vivo. Bianca, Adriele e Thaís. O que vocês acharam? Gostaram? Ó, o Gabriel gostou também. Bacana, gente. Então, agora a gente já começa a mudar um pouco a situação, né? Nós já temos a possibilidade, então, de fazer, então, não só aqueles aplicativos feião lá de linha de comando, né? Que eu pedia para o usuário, digite o nome, digite não sei o quê, né? Agora não. Nós vamos começar a trabalhar com essa questão gráfica. Nossos aplicativos vão ser, a entrada de dados do usuário vai ter essa aparência gráfica, né? Como que eu vou fazer isso? Desenhando, tá? Deixa eu passar só o caminhão aqui. Aí. Além disso, pessoal, cada elemento gráfico, se a gente olhar aqui no código, ó, ele insere o quê? Um objeto. Como funciona para jogo? Eita, isso. Para jogo, tem algumas características especiais, né? Depois a gente pode até passar um material complementar para vocês a respeito de jogos. Mas é baseado nessa interface gráfica, né? Agora, se você quiser algo um pouco mais simplificado, tem alguns motores de jogos que a gente chama, né? Que facilita o desenvolvimento, porque senão tem que fazer muita coisa na mão, tá? E é isso. Então, ó, se a gente observar, pessoal, olha aqui, o que eu inseri nessa minha janela aqui, ó? Tem que lembrar que design é para mim desenhar ela. Eu inseri 3 elementos, ó. Um rótulo, que é o label, que é da classe label aqui, ó, do swing. Um JText Field, que é um campo de texto, e um JButton, que é um botão. Mas o que significa inserir isso aqui visualmente? O que significa isso em termos de código? Tudo que é adicionado é criado o quê? Isso não é uma classe? Então, é criado um objeto para cada elemento que eu insiro. Então, por botão, ó, se a gente olhar aqui embaixo, o NetBeans adicionou o código aqui, ó. Botão, o que é o privado? Lembra da aula do Gabriel, semana passada? Ó? Ele é do tipo privado. Qual classe que é esse botão? O NetBeans ele usa essa nomenclatura. Por quê? Porque ele optou por não fazer o import do pacote swing. Então, ele tem que passar o caminho inteiro da classe, né? Então, é pacote javax.swing.jbutton. A classe do botão é a jbutton. Tá lá, eu criei um objeto da classe jbutton e o nome dele ficou jbutton1. Criei um objeto da classe jlabel e o nome dele ficou jlabel1. Criei um objeto da classe jTextField e o nome dele ficou jTextField1. Aí vocês vão perguntar, mas aonde que eu mudo esses nomes? Não gostei, ficou feio. E outra coisa, onde que eu mudo esse texto? Né? Padrão aqui, ó. Se vocês observarem, toda vez que eu seleciono um objeto visual aqui na tela de desenho, ele tem uma janela de propriedades, que eu particularmente, para não ficar a tela dividida da paleta com a janela de propriedades, eu gosto de trabalhar dessa forma. Ó. Eu coloco uma do lado da outra para me ganhar espaço, tá? Só que tem que lembrar que tá em aba aqui, tá? Então, por exemplo, ó, JLabel1. Olha as propriedades que eu tenho. Background, fonte e uma propriedade que é o meu interesse agora, que é text. A propriedade text é o texto do componente, tá? Em código, o que significa? Significa que a classe JLabel, ela tem um atributo que é text, que recebe uma string e que eu consigo alterar por código chamando o setText. Só que de forma visual, é só eu clicar no componente
e vir aqui dentro da propriedade, escolher a propriedade text. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou colocar o meu nome, tá? E aqui é o campo de texto. Ele também, ó, ele por padrão, ele já coloca um texto padrão, tá? Eu vou apagar esse texto e vou deixar em branco, porque eu quero que o usuário digite o nome, né? Ou quem for executar o programa digite o nome. E aqui o botão, eu vou mudar o texto dele também, tá? Eu vou colocar o seguinte texto, ó, exibir nome digitado. Aê, bacana. Então agora, já vai funcionar, gente? Não, ainda não. A gente tem que programar, tá? Beleza, ó. Além disso, é bacana, né? Uma boa diretriz de programação, você alterar, principalmente, o nome dos objetos dos campos, né? Então, por quê? Ó, se a gente olhar no nosso código, como é que chama esse objeto do text field? JTextField 1. Imagine uma situação que você tem um formulário com 10 campos, uma janela com 10 campos de texto de entrada. Você não vai saber depois, na hora que você for programar, qual que é o text field 1, qual que é o 2. Então, é uma boa prática a gente alterar o nome desse objeto. Como que eu faço isso? De várias maneiras. Uma delas é clicando com o botão direito em cima do campo e escolhendo a opção Change Variable Name, né? E aqui eu posso pôr. Aí vocês podem criar um padrão de vocês, né? Por exemplo, eu posso criar uma abreviação do campo, JTF, por exemplo, JTextField, nome, e dou um OK. Se eu vir no meu código agora, ó, ele alterou. Ó. Então, o objeto TextField agora ele chama JTF nome. OK? Tá. O que eu quero fazer nesse primeiro aplicativo de exemplo? Eu quero que quando clicar no botão, ele exiba uma caixa de diálogo, que nós vamos ver como é que funciona ela agora, exibindo o conteúdo que foi digitado aqui. É um programa bem bestinha, mas só para vocês começarem a entender o funcionamento, tá? Então, vamos programar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar aqui para o meu aplicativo que eu preciso detectar os eventos em cima desse botão, tá? Como que eu faço isso? A forma mais simples é clicar 2 vezes. O que ele faz quando você clica 2 vezes? Ó, ele insere já, né, um listener, tá? Que é um action event. E aí ele pega o nome do seu objeto, na verdade ele está criando um método que recebe como parâmetro um evento, um action event, tá? E ele usou o nome do seu componente como nome de método. Tá? Então, se eu tivesse mudado o meu botão aqui para botão exibir nome, aqui seria botão exibir nome, tá? E aí? Então, ó, se eu clicar 2 vezes, ele direciona o código para dentro desse método. Só que o NetBeans ele gera outros códigos. Alguns códigos que o NetBeans gera, a gente não consegue editar. Tá? Eles ficam aqui dentro, ó, init componentes. Tá? Aqui dentro, ó, se a gente observar, ó, ele está instanciando os objetos que criou e está fazendo um monte de coisa que depois, com o decorrer do tempo, nós vamos nos aprofundar. Tá? E uma das coisas que ele fez, ó, ele falou que o botão 1 ele vai adicionar um action listener, ou seja, ele está adicionando a possibilidade de o programa captar os eventos que vão acontecer nesse botão. Tá, e o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo action listener e vai falar que é para executar o método que ele criou lá embaixo, que é esse cara aqui, ó, jbutton1 action performed. Tá? Então, quando acontecer uma ação nesse botão, ele vai chamar esse método. E aqui eu consigo programar o que vai ser feito. Tá? Eu vou exibir uma janela de diálogo. Depois a gente vai ver ela com mais detalhes também, que é o JOptionPane. E aí tem uma janela de diálogo que chama-se Show Message Dialog. Esse primeiro parâmetro a gente vai deixar o root pane para ele exibir essa janela de diálogo, tendo em consideração o componente principal visual, que é, nesse meu exemplo aqui, meu JFrame, né? E aqui eu vou escrever o que eu quero ser exibido. Eu quero exibir o nome que foi digitado. Qual que é o nome que foi digitado?
Vou escrever uma frase aqui, ó. O nome digitado foi. 2 pontos. Como que eu pego o nome que foi digitado? E aí que entra a questão que nós vimos na semana passada. Como o componente, o objeto aqui, JTextField, ele é privado, para mim recuperar uma informação desse objeto, ou seja, um valor de um atributo desse objeto, eu consigo através de um método. Né? Existe um método que eu consigo recuperar a informação, existe um método que eu consigo mudar a informação. Muito bem, Thaís, esse é o get. Tá? Mas qual propriedade eu quero recuperar? Qual propriedade vocês acham que eu preciso recuperar? Eu vou concatenar a minha string aqui, ó, usando, como que chama o campo lá, meu? Lembra que a gente alterou o nome? Eu mudei, eu dei um nome super bonito que é JTF nome. Tá. Mas o que eu quero recuperar do JTF nome? Aqui, se vocês colocarem o ponto na frente do componente, ele vai dar uma lista de atributos que esse componente tem. O primeiro que já aparece para mim aqui é o getText. Né? O que o componente faz? Ele pega o texto. Como ele é um componente de texto, ele pega o texto que está dentro dele. Tá? Que é a mesma coisa que eu vim aqui e pegar o texto. Para alterar o texto, não é o get, é o setText. Para recuperar é o get. Get do inglês, pegar. Né? Set do inglês, alterar, né? Modificar. Então, ó, como que ficou o meu aplicativo até este momento? Se eu executar ele. Agora sim, ó, vou escrever meu nome aqui, ó, Luiz Ângelo. Vou clicar aqui, ó. Ó, o nome digitado foi Luiz Ângelo. Não, exatamente, Thaís. A gente, a partir de agora, nós estamos usando o método de entrada de dados. A partir de agora, a classe scanner não vai ser mais usada. O que nós vamos usar? Janelas gráficas com campos de textos, caixas de seleções, menus, né, tabela e assim por diante. Então, a nossa interação com o usuário vai ser através do Swing e seus componentes. Tá? Pode ser que a gente até use alguma coisa do scanner, mas preferencialmente agora a gente tem essa maneira mais fácil de trabalhar, né? E mais bonita, vamos dizer assim, mais intuitiva, né? Então o nosso aplicativo agora ele é um aplicativo gráfico. Se vocês observarem, pessoal, eu esqueci de alterar aqui, ó, o título da minha janela, né? Onde que eu faço isso? Todas as propriedades, como eu falei, você tem que clicar no componente. E aí ele exibe as propriedades. Eu cliquei na janela, aqui em alguma parte branca da janela, aí tem uma propriedade que é o title. Aqui eu coloco o título da janela. Exemplo, por exemplo, JFrame. Ok? Executei. Olha lá, já mudou o título aqui, ó, na barra de títulos. Tá? Então, esse aplicativo ele é simples, mas já tem vários conceitos em cima dele. Quais conceitos a gente já viu aqui? Como recuperar uma informação de um campo de texto e como exibir essa informação, né, através de uma janela de diálogo. Existem várias opções dessa janela de diálogo aqui. Para exibir informação que é usada dentro da classe JOptionPane, tem uma janela específica para exibir mensagens. Message Dialog. O primeiro parâmetro é qual componente visual ele vai basear para se posicionar, para posicionar essa janela de diálogo. E o segundo é o que vai ser escrito. Ok? Essa é a forma mais simples do Show Message Dialog. Depois ele tem opções mais avançadas que eu consigo customizar um pouco essa janela de diálogo. Certo? Aí nós vamos fazer uma brincadeira agora. Ó. Tudo bem, então eu aprendi, né? Ah, beleza, aí já vai ao encontro a pergunta que a Thaís fez. Ó. Então vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma classe pessoa. Ó. Vou criar a classe pessoa. Tá. Nessa classe, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui, ó, 2 atributos. Vou pôr aqui string nome, certo? E vou pôr a idade, só de propósito, porque a gente vai ter que fazer uma coisa aqui.
Aí, o que eu tenho que fazer? Se eu criar como privado, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que criar uma forma de dar acesso, né, tanto para escrever como para modificar o atributo nome e o atributo idade. E aí a gente usa o padrão, né? Public void set nome, por exemplo, para alterar o nome. Aí eu faço this.nome vai ser igual a nome. Por que this? Porque o meu atributo tem o mesmo nome do meu parâmetro. E aí, eu vou fazer o set primeiro, depois eu vou fazer os gets, tá? Set idade. Aí eu tenho que lembrar que idade é do tipo inteiro. Novamente, this.idade é igual a idade. Beleza? Então lá já fiz o método para mudar. Agora eu tenho que fazer um método para recuperar a informação. Como que é o padrão? O dado é string, público string, get, nome. Não tem parâmetro. Return this.nome. É obrigatório this aqui? Nesse caso, não. Mas é legal a gente criar o hábito aí de utilizar o this aí para evitar, né, alguma situação que pode dar um erro e a gente não perceber. Beleza, gente, ó. Então, ó, já criei aqui o método de modificação e o método de recuperação de dados. Beleza. Aí eu vou perguntar para vocês, e se eu quiser, então, inserir, né, igual eu faço lá com os exemplos do scanner, eu quero inserir os dados dentro do objeto da classe pessoa. Como que eu faria? Alguém tem alguma ideia? Vocês querem arriscar um palpite? Primeira coisa, a gente tem que o nome, nós já temos o campinho de nome, né? Certo? Já temos, não temos? Eu teria que, primeira coisa, é mudar um pouquinho essa janela minha, criar mais um campinho, tá? Mudar aqui o texto para a idade. Mudar aqui o texto, deixar vazio. E alterar o nome para JTF idade. Ok? E aí, eu quero inserir esses dados que eu estou pedindo para o usuário, eu quero inserir dentro do objeto da classe pessoa. Lembrando que eu posso vir aqui no meu código da janela e inserir códigos. Né? A primeira coisa que eu vou fazer, aonde eu crio, né, um atributo? Ela é uma classe. O atributo geralmente a gente cria aqui no comecinho da classe. Tá? Que atributo que eu quero criar? Eu quero criar um objeto da classe pessoa, porque senão eu não consigo trabalhar com a classe pessoa. Então eu posso fazer dessa forma. Ó. Private pessoa. Para ficar um pouquinho mais interessante, eu vou deixar esse botão aqui, que já está funcionando, depois a gente vai ter que mudar ele, e vou criar um outro botãozinho para salvar os dados. Tá? Vou alterar o nome dele para salvar pessoa. Beleza? Dou 2 cliques aqui e eu já posso programar ele. Ok, gente. Então, o que a gente tem até o momento? Tem a janelinha com os campos que eu preciso. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar os dados que estão nesses campos, tanto no nome como na idade, criar um objeto da classe pessoa e alterar os atributos desse objeto com os valores que estão nos campos aqui. Isso eu vou fazer aonde? Um lugar que eu poderia fazer isso é aqui dentro de quem? Dentro do salvar pessoa, tá? Esse código aqui ele vai ter alguns bugzinhos, mas só para exemplificar, tá? Isso aqui depois a gente tem que melhorar. Na hora que eu clicar em salvar pessoa, a ideia é que ele pegue os valores que estão nos campos, recupere esses valores e insira esses valores nos atributos do objeto pessoa, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que instanciar o meu objeto. Eu não instanciei ele, então eu não posso usar ele ainda, certo? E aí, como que eu altero o nome do atributo lá? O valor do nome, né, que é um atributo da classe pessoa. A gente criou um método, né, setNome. Aonde que vai estar esse nome que eu quero alterar? Ele vai estar no campinho de texto. Como é que chama o meu campo de texto? JTF nome. Aqui eu estou passando o campo.
Eu não quero passar o objeto campo de texto, eu quero passar o texto que está digitado dentro do objeto campo de texto. Para fazer isso, eu tenho que usar o getText. Aí agora, ó, primeiro entrave que nós já vamos ter. Ó. Eu vou passar a idade. Aonde está a idade? JTF, idade. E aí quero pegar o texto que está em idade. Opa, deu erro aqui, ó. Cor vermelho, ó. Olha o que ele está falando. Vamos entender a mensagem em inglês aqui, ó. Tipos incompatíveis. A string não pode ser convertida em inteiro. Lembra que a gente viu as questões das classes wrappers? Por quê? Quando você chama o método getText, ele recupera o valor como string. Só que o meu atributo, idade, que tipo que ele é? Ele é inteiro. Então, nós temos que converter para o tipo que eu preciso, né? Uma das formas de fazer isso seria usar a classe wrapper integer e usar o método parseInt, que recebe uma string como parâmetro e converte para inteiro. Então, olha lá. Ó. Então, como que ficou? Então, eu chamei a classe wrapper aqui, ó, integer, parseInt, né? Ele pôs a armadura de ouro, né? Como o Gabriel falou. E agora ele vai executar o meteoro de Pegasus. Não, ele vai executar a conversão para inteiro. Por quê? Porque o tipo de dado usado aqui em idade é inteiro. Fechou. E aí? Olha que bacana. Agora eu já tenho os dados lá no objeto. Certo? Será que eu tenho mesmo? Como que eu faço para exibir esses dados? Aqui ele está pegando do campo direto. Eu não quero. Eu quero saber se ele realmente gravou no objeto. Então, ó, nome digitado foi. Como que eu pego? Ó, pessoa, ponto. Para pegar, lembra? Get nome. Aí eu quero exibir na linha de baixo. Teria como usar getInt? Não. Ele não tem implementado de uma forma simplificada igual a classe scanner, né? A classe scanner você já consegue definir o tipo de dado na entrada. Aqui vem tudo como string, tá? Você teria que desenvolver isso, tá? Isso dá para fazer dessa forma. Não sei se o Gabriel lembra alguma outra forma, de cabeça agora eu não lembro, mas a princípio não. A idade digitada, eu vou mostrar o nome e a idade. Para pular uma linha, é um /n, né? Assim como acontece no C. Nada foi. Então, eu vou exibir o nome e a idade. Mas, como que eu pego a idade? Eu pego o objeto, que é a pessoa, ponto, chamo o método, getIdade. Uma outra forma que eu poderia fazer também, Thaís, pensando no que você falou, eu poderia vir aqui na classe, fazer o meu método, o setIdade, receber uma string e fazer a conversão aqui dentro. Não é muito legal fazer isso, tá? Porque aí está misturando um pouco as funções, tá? Mas poderia fazer, se eu achar mais conveniente, né? Para não ter que fazer a conversão aqui. Mas a conversão parece difícil, mas depois vocês vão ficar habituados a fazer, tá? Então, aqui que eu tenho até o momento, pessoal, eu tenho uma janelinha que pede duas informações para o usuário, tem um botãozinho, quando eu clico, ele pega essas informações e insere dentro dos atributos de um objeto, e eu tenho um outro botãozinho que vai lá nesse objeto e recupera a informação dos atributos do objeto, tá? Vamos executar para a gente ver como ficou. Então, olha lá, vou pôr aqui a Luiz Ângelo 36, salvar pessoa. Eu não pus nenhuma mensagem se salvou ou não. Poderia ter posto aqui na hora de clicar salvar, um JOptionPane message dialog falando assim, ó, os dados foram inseridos. E aqui eu mando exibir. Olha lá, ele recuperou lá do objeto, né? E veio certinho, olha lá. O nome ditado foi Luiz Ângelo, a idade ditada foi 36 anos. Beleza? Entenderam mais ou menos a ideia? É um pouquinho complexo, mas a gente vai trabalhar mais nisso, né? Durante aí pelo menos mais 2 semanas, nós vamos ficar falando só sobre swing, tá? E vamos fazer alguns exemplos, e a ideia é que a gente faça alguns exercícios agora, usando a entrada de dados swing, ok? Bom, é isso de conteúdo que a gente tem para essa semana, tá? Depois, a partir da semana que vem, a gente vai ver outros componentes, né? Porque se vocês olharem aqui a paleta, né?
ela é grande, né? Tem vários componentes aqui, barras de menu, né, que a gente não viu ainda, botão Radio Button, caixa de seleção, né? Campo de texto, campo formatado, campo de senha, né? São vários elementos visuais que a gente tem. Lista, checkbox, ok? Alguma dúvida? Todas? Deve ter bastante dúvida, tá? Esse conceito é um pouquinho complexo no começo, mas depois com o uso, né? A grande vantagem é que o NetBeans ele cria para a gente, né, esse código quando a gente automaticamente, né? Porque senão a gente teria que fazer todo esse código que ele faz aqui, ó, automático, a gente teria que fazer na mão. Se vocês olharem os slides, que depois eu vou deixar disponível para vocês, ele tem exemplos de como fazer na mão. É muito mais trabalhoso. Principalmente, sabe o que é trabalhoso? Essa questão de posição, né? Então, posicionar esse elemento na tela é algo bem complexo. Por quê? Porque você tem que saber a posição que você quer colocar, né? Olha aqui, quer ver? Ó? Vamos espiar o código do NetBeans, ver se eu acho aqui. Cadê? Acho que ele está gerando aqui. Que a posição ela é baseada no eixo X, que ele está usando alguns atributos já aqui para facilitar. Tá? Mas como você faz a posição? Ela é baseada no eixo XY, né? Como se fosse um plano cartesiano. Só que ele é um plano cartesiano um pouquinho diferente. Por quê? A posição 0, 0, ela é no canto superior esquerdo. Tá? E aí você tem que ir trabalhando com ela para ela ir posicionando o elemento na tela. Depois eu tenho um exemplo aqui de um código que fica mais claro isso. Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas aí. Gabriel, acho que é isso. Quer completar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, tá ok, Luiz. Perfeito, ótima aula, muito bom. É isso aí, gostei. Muito bom. Não tem nada para acrescentar. Beleza, tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Beleza, Bianca? Só sobraram duas, os caras com medo foram embora. Eu vou encerrar a gravação então. Então eu vou deixar disponível aí para os outros alunos, quem quiser assistir, né? Depois fica disponível aí então a gravação. Deixa eu parar ela aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente aí. Tá? Essa semana não tem lista, que a gente já passou semana passada. A lista da semana passada, como ela foi postada com um certo atraso para vocês, eu e o Gabriel nós vamos deixar disponível até a semana que vem, tá? Para vocês entregarem aí. A semana que vem tem uma listinha aí, a gente já vai usar a Swing. Vou parar aqui.